Então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. É Ezequiel 37. Nós vamos aqui em Ezequiel 37. Olha o que diz aqui Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Vai entendendo essa palavra, um vale cheio de ossos. Ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? É o que eu falo para vocês, eu sou apaixonado por esse tema, ressurreição. Então nós vemos aqui em Ezequiel 37, o Senhor mostrando para o homem, mostrando para Ezequiel, filho do homem, um vale de ossos seco, mas seco mesmo. A palavra frisa aqui várias vezes, seco, ossos estavam muito secos. Aqui ainda frisa, estava muito seco, sabe, é como se você hoje for num cemitério e desenterrarem os corpos, você vai ver pessoas que morreram aí há 50 anos ou mais, né? Pessoas que já faleceram, os seus ossos estão seco, muito seco. Não, pessoas que você vai num cemitério, é osso, só tem ossos. Então aqui Deus estava já começando a mostrar para o homem o poder da ressurreição. Que maravilhoso, não é? Aí olha só, ele pergunta, filho do homem, pode esses ossos, eles podem tornar a viver novamente? Aí o Ezequiel disse: eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele disse: Senhor, o Senhor que sabe. Senhor, tu sabes. Aqui eu vejo uma pequena falta de entendimento de Ezequiel. Claro, não estou aqui agora crucificando Ezequiel pela sua pequena fé, mas quando a pessoa responde: oh, Senhor, tu sabes, então ele viu que aquilo era impossível aos seus olhos, era algo sabe, algo que não tinha sentido, os ossos voltarem a viver, até porque isso aqui era novidade, isso aqui era algo que a mente humana não tinha capacidade. Então por isso que eu estou falando que eu não estou crucificando Ezequiel. Então para ele entender isso era muito difícil, então por isso ele disse: ó Senhor, tu sabes, ou seja, eu sou pequeno, eu não sei de nada. Quer dizer, Ezequiel não tinha o entendimento que hoje nós temos pela palavra. Então ele me disse, Deus respondendo a Ezequiel, então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você sabe por quê? Foi importante ele dar ênfase a esse: olha, ouça a palavra do Senhor, porque é pela palavra de Deus que tudo se fez. A vida foi criada, essa vida que nós vivemos foi criada pela palavra, tudo se fez pela palavra de Deus. Lá no início, em Gênesis capítulo 1, você vê, a terra era sem forma e vazia,
e etc. E a palavra foi dita, né? Que haja luz, houve luz, que haja firmamento, que haja isso. Então tudo foi se criando, tudo foi se formando pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de dar a vida, de trazer a vida. Então entenda bem isso. A palavra de Deus nos dá vida. Por isso que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus viverá o homem. Quer dizer, a palavra de Deus traz essa vida. Não só vivemos a vida terrena, mas como também a vida eterna. A palavra tem o poder de nos dar a vida eterna. Bom, aí ele diz: profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra de Deus. Assim diz o soberano, né, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com a pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Que poderosa é a palavra de Deus. Está vendo? Ossos secos, né? Então Deus fez com que viesse ali sobre eles, né? Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, né? Quer dizer, o espírito da vida, né? Porém, um espírito em vocês, vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E olha só, e eu profetizei, Ezequiel continua dizendo: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com seu osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então você vê que os ossos, tudo foi se formando, os tendões, a carne, veias, tudo foi se criando novamente. E quando eles estavam prontos, tudo ali, aqueles ossos secos, muito seco, de repente a carne, os tendões, o sangue, etc, voltou para aquele corpo. Tudo foi se criado, tudo foi se formado pelo poder da palavra de Deus. Mas faltava uma coisa, o Espírito de vida, o Espírito de vida. Aí olha só, a seguir ele me diz: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Está vendo? Então Deus falou: agora profetiza que o Espírito venha. Que Espírito é esse? É o Espírito de vida, é o fôlego, aquele mesmo Espírito que quando Deus fez Adão, ali ele soprou sobre Adão o fôlego de vida. Então esse Espírito que veio, esse vento, esse sopro, entrou naqueles homens, naquelas pessoas, e ali eles voltaram a ter vida novamente. Bom, que assunto interessante, agora você vai entender qual foi o propósito de Deus, quando ele mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos, quando ele fez com que o homem participasse dessa ressurreição desse grande exército. Você vai entender o que Deus estava mostrando para ele, qual era o significado daquilo ali. Até então Ezequiel não estava entendendo o que era aquilo.
Até então Ezequiel não entendia, não estava compreendendo aquele assunto. Mas aqui Deus explica, no versículo 11: então ele me disse: filho do homem, estes ossos, aqueles ossos secos, são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Está vendo? Fomos exterminados. Olha só a expressão exterminados. O povo de Israel tinha uma compreensão que quando morria, acabou-se. Acabou, já era, não tinha mais esperança nenhuma. Quer dizer, eles criam na exterminação, sabe, no extermínio. Mas aqui Deus, ele diz aqui no versículo 12: por isso profetizei e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, aliás, ó meu povo, olha o que Deus está dizendo: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. A palavra do Senhor. Eita, coisa boa, rapaz, que mensagem maravilhosa sobre a ressurreição. Então Jesus, ele é a nossa esperança, ele é a nossa esperança de ressurreição, de vida eterna. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por isso que eu falo, eu sou apaixonado por esse assunto, o assunto da ressurreição. Então todos irão ressuscitar. Não tem como eu falar tudo isso aqui hoje, né? O assunto é muito extenso, por isso que eu falo, tem que escrever um livro, o assunto da ressurreição é o assunto, todo mundo quer saber o que acontece depois da morte. O que acontece depois da morte? Deixa eu falar para você o que acontece depois da morte. Nada. Vai acontecer depois da volta de Jesus. Na volta de Jesus aí vai acontecer, aí você vai ver o que vai acontecer, né? E que é a ressurreição, é a promessa da ressurreição. Olha, um assunto maravilhoso. Então nós falamos aqui hoje sobre Ezequiel, Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, né? Que muita gente, eu acredito que eles só vão pelo texto, né? Vale de ossos secos, mas é a ressurreição. Vale de ossos secos, eu acredito que tinha que colocar aqui, o pessoal que escreve Bíblia aí, a Sociedade Bíblica do Brasil tinha que acrescentar, né? Vale dos ossos secos e sua ressurreição, porque esse assunto trata exclusivamente da ressurreição do povo de Deus. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.